Então, falando agora dos dois tipos de regimes de capitalização. No regime de capitalização simples, os juros são incorporados no capital inicial. O que isso significa? Olha nessa tabela financeira. A gente volta a essa tabela quando falar de sistema de amortização, uma tabela parecida com essa, mas que tem o mesmo fundamento. Se você olha essa terceira coluna, que é a coluna de juros, o valor é o mesmo a partir do primeiro período. Por quê? Justamente por essa relação. Os juros vão incidir sobre o capital inicial, nesse caso de R$ 1.000. E o montante é o resultado do saldo anterior do período mais os juros. Então o montante vai crescendo a taxa de juros simples, que é constante para todos os períodos. Expressando isso matematicamente, a gente já tinha visto essa relação do montante, capital e juros. A gente vai substituir os juros pela relação do regime de capitalização. Os juros vão incidir sobre o capital inicial. Então o C vai multiplicar pela taxa de juros, sendo o C o capital inicial. Quando a gente substitui o J, a gente pode usar um truque matemático, que é o da evidência, colocando tudo que é igual a C em evidência. Vai dar essa relação. Generalizando essa relação, ou seja, aplicando ela para qualquer situação, a gente multiplica a taxa de juros pelo N, pelo número de períodos. Não decore a fórmula. Não decora por quê? Porque a relação está aqui. Sempre lembrar que no juros simples, os juros são incorporados ao capital inicial. Os juros vai ser o mesmo para qualquer período. E aí basta usar essa fórmula para cada período que se queira. O montante 1, o montante do período 1, é igual a 1.000 vezes o 1 mais I. Como é que te chega nesse I? Dividindo os juros pelo capital inicial. A taxa vai ser a mesma para todo o período. E a gente soma com 1 para ficar em fator, o fator acumulado da relação. O montante 2 vai ser o mesmo 1.000 multiplicado com 1 vezes 0, 1 vezes 2, porque a gente vai estar acumulando para o segundo período. E assim sucessivamente. Então o crescimento dos juros é linear a partir do capital inicial. Já o regime de capitalização composto, os juros são compostos. Eles vão ser incorporados ao montante anterior. De novo, olhando a tabela, na coluna de juros, eles variam a cada período, porque eles vão incidir sobre o saldo anterior ou o montante do período anterior. Olhando aqui para o período 2, o saldo anterior é o montante que foi incorporado no período 1 e os juros vão incidir em cima desse montante. O período 1 da tabela de juros simples e juros compostos é igual, porque o saldo anterior é o mesmo para ambos. Não havia um montante naquele período. Então, o crescimento dos juros compostos ele é exponencial, porque ele vai crescendo a uma taxa que incide sobre o período exatamente anterior. Expressando isso matematicamente, para um período a fórmula é idêntica à fórmula do juros simples, só que o fator acumulado, 1 mais I, vai incidir sobre o montante, que é o capital vezes 1 mais I. Para 2 períodos, o montante vai ser o capital elevado
multiplicada ao 1 mais i elevado a 2, ao fator acumulado por 2 períodos. Generalizando para qualquer período, o montante no regime de capitalização composto é o capital vezes 1 mais i elevado a n. Não decore a fórmula, vamos aprender. E aqui aprendendo o uso. O montante 2 vai ser o capital inicial multiplicado pelo fator acumulado, e isso para cada período. Então, o crescimento no regime de capitalização composto, ele é exponencial. E aqui, usando a relação fundamental do regime de capitalização simples e composto, para os outros elementos. Os elementos sempre vão ser o montante, o capital, a taxa de juros e o número de períodos. A taxa de juros ela é expressa em porcentagem, por isso, dada as relações iniciais, ela é multiplicada por 100. O número de períodos, ele vai usar a relação do juros sobre o capital, que a gente viu até na tabela anterior. E o capital é o inverso do montante, da fórmula do montante. Na fórmula do montante, o capital é multiplicado pelo fator acumulado. Para achar o capital, o montante é dividido pelo fator acumulado. No regime de capitalização composto, como a gente viu na aula de fatores, o equivalente à divisão, para achar o I aqui no regime de capitalização simples, eu usei a divisão. Na operação de fatores, é usar o inverso da potência, o 1 sobre n. E para achar o n, o número de períodos, eu vou usar o logaritmo, porque ele tem uma propriedade de ser a base da relação. E o capital também é o inverso da relação fundamental do montante. É difícil uma questão pedir a taxa de juros e o n no regime de capitalização composto. Mas depois de passar todo o conteúdo, todas as aulas de conteúdo, a gente vai estar acompanhando algumas questões e posso apresentar alguns macetes para chegar à solução dessas relações. E aqui, dois princípios da relação do regime de capitalização simples e composto. Abaixo de um mês, ou seja, com n abaixo de 1, os juros simples crescem acima dos juros compostos. Quando n for igual a 1, o juros simples vai ser igual aos juros compostos. E acima de 1, sempre os juros compostos vão ser superior ao fator acumulado dos juros simples. E com o mesmo montante, capital e períodos, ou seja, todas as relações, todas as variáveis dos regimes de capitalização iguais, a taxa dos juros compostos será inferior à taxa dos juros simples. Por que ela é inferior? Como ela incide em cima do montante, mesmo ela sendo menor que a taxa de juros simples, o seu crescimento é igual. A taxa equivalente é menor, mas ela acumulada se torna igual à taxa de juros simples maior. Tem uma questão para fixação que vai lidar justamente com isso. A gente vai apresentar logo mais. E o NDF, para você entender, não querer decorar as fórmulas, porque para decorar isso aí dá trabalho. Duas dicas fundamentais. Essa dica 1, na verdade, é uma lei para matemática financeira, que é não comparar, somar ou subtrair variáveis que estejam em períodos de tempo diferentes. Quando a gente estudar análise de projetos, talvez isso fique mais claro ainda. Mas se eu tenho um montante no período 2
De forma alguma eu posso somá-lo, subtraí-lo ou fazer qualquer relação com o montante do período 1. Eu tenho que levar esse montante do período 2 para o período 1 e igualmente para o período 0. É até um macete, antes de capitalizar o montante do período 2, descapitalizar para o período 0, descapitalizar para o período 1 primeiro. Mas isso é assunto lá para frente. Mas nunca comparar maçãs com bananas. Sempre comparar variáveis no mesmo período. A dica 2 é uma dica especialmente válida para concurso, que é considerar os juros como fração, porque ele pode simplificar a conta. Que vai ser essa relação aqui. O capital é igual ao montante sobre os juros, dividido por juros, a relação que a gente viu anteriormente. E a gente considerando os juros em fração, a gente pode usar essa relação do montante dividido pelo numerador, depois multiplicado pelo denominador, para facilitar a operação. Um exemplo, se eu estou descapitalizando um montante sendo 80% do capital. Ao invés de dividir o montante por 0,8, eu transformo esse montante em fração, 80 dividido por 100. Simplificando isso aqui, fica 4/5. E usando essa propriedade, a gente divide o montante por 4 e depois multiplica por 5, para facilitar a operação. Esse segundo exemplo é de um fator acumulado de 1,2. Ao invés de dividir o montante por 1,2, eu transformo ele em fração e simplifico divido tanto 12 como 10 por 2, que vai dar 6/5. Divido depois o montante por 6 e com esse resultado eu multiplico por 5, usando essa propriedade, para facilitar a relação. Esse exemplo 3 a gente vai estar trazendo também na solução de uma questão, mas com fator acumulado de 1,4146. Transformando ele em fração, eu divido o montante por 1414,6 e depois multiplico por 1000. Ou supondo que o montante seja de 1450, eu vou fragmentar essa divisão pelo 1414 dividido por ele mesmo, que dá 1, e somar com o restante de 1450 menos 1414 dividido pelo 1414, o que pode facilitar a conta, evitar erros na solução da questão. E um macete do 90%. Se eu tenho um número que é 90% do valor inicial, nesse exemplo 1, 80 é 90% de um número, e eu quero saber quanto é 100%. Eu posso somar o numerador com a décima parte a cada casa decimal, caso o numerador não seja múltiplo de 9. Indo aqui para o exemplo 3, 81 é múltiplo de 9. 81 dividido por 0,9 vai ser igual a 90. 72 dividido por 0,9, 72 também é múltiplo de 9, seria igual a 80. 72 é 90% de um número, 80 é o 100%. Agora um número que não é múltiplo de 9, como é que eu chego nessa relação? Eu vou pegar a décima parte dele a cada casa decimal. A partir do 80, eu pego a décima parte do 80 para a segunda casa, que é 8, posteriormente 0,8, e isso vai zerar uma dízima, vai repetir o 0,8 a cada casa decimal. A mesma coisa na divisão de 110 por 0,9. 110 mais sua décima parte, que é 11, mais 1,1 e assim diante. É uma dica para chegar no resultado mais rápido. E se eu tiver um número dividido por 50%, ou 0,5? Eu tenho um número que é
50% de outro, eu quero saber quanto é 100%. Basta multiplicar o número por 2. Usando aquela propriedade que eu apresentei na dica 2, eu transformando o 50% em fração. Por exemplo, 100 dividido por 0,5. O 100 dividido por 1 é ele mesmo, depois multiplicado por 2 é 200. Então, o número dividido por meio, o resultado dessa relação é a mesma que multiplicar o número por 2. Certo?